salve galera do Balaio. Hoje estamos aqui com o nosso quadro Papo de Atleta. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Chilton, que é o pivô do time de basquete do Minas Tênis. Beleza, Chilton? Tranquilo, André? Vai, tudo bem? 100%. Chilton, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, depois de um treino pesado, levar esse bate-papo com o pessoal do Balaio aqui. Muito Tranquilo, obrigado. cara. É uma honra pra mim, fico feliz e vamos aí pra esse bate-papo. Isso aí. Chilton, para começar, a primeira pergunta eu acho que é bem comum para todo esportista, né? Para todo atleta. Desde quando o esporte entrou na sua vida? Cara, na verdade, de esporte, né, sempre fez parte da minha vida, né? Como você pode ver, meu nome é Peter Shilton, meu nome é Shilton por conta do Peter Shilton, goleiro da Inglaterra. Então meu pai é radialista de futebol, narrador de futebol, e ele sempre deu pra gente essa cultura esportiva, né? Então eu já nasci no meio, na beira do campo. O nome da minha irmã é Miré, por conta da jogadora de vôlei Miré Luiz, né? Então o esporte em si está sempre presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. O basquete já foi um pouquinho mais tarde, né? Com 13 anos, mas de qualquer maneira o esporte é algo que eu sempre convivi desde criança. E aí essa questão do basquete, curiosidade que a gente tem, tipo assim, a maioria das crianças é apaixonado por futebol, né? Por que o basquete? Cara, o basquete foi muita sorte, assim. Eu também já fiz futebol, como toda criança. Eu já fui 2 vezes campeão brasileiro de karatê, né? Mas apesar desse relativo sucesso, quando novo, eu não tinha esse prazer. E como eu sou de um bairro carente, lá de Cuiabá, para eu não ficar o dia inteiro sozinho, meus pais não tinham condição de pagar empregada, babá, esse tipo de coisa, eles trabalhavam o dia inteiro. Então eu voltava da escola e minha mãe foi quando me colocar no esporte. E ela queria natação, não tinha, aí falava pra ela, ó, tem basquete aí, seu filho é grande, põe isso aí, deve ser. E minha mãe me pôs. E foi assim, uma coisa de realmente abençoada, né? Uma coisa de paixão à primeira vista, porque eu fazia, que é muito calor, eu fazia às 3h30 da tarde, né? Todo dia 45, 46 graus, e numa quadra descoberta eu ia todos os dias feliz da vida fazer. Então foi um puro acaso, assim, uma pura, na teoria sorte, não acredito nessa palavra sorte, mas um grande acaso o basquete na minha vida. Como foi o seu início no basquete? Você começou a jogar em Cuiabá, mas saiu de Cuiabá muito cedo, né? Exatamente. Joguei um ano só em Cuiabá, né? Eu joguei um ano só em Cuiabá e fui para São Paulo, eu tinha 14 anos, fui para o Círculo Militar. E foi uma trajetória para mim até bem melhor do que eu esperava, assim. Porque já no primeiro ano eu fui melhor jogador do campeonato, campeão metropolitano, seleção brasileira. Então foi um início bem bom, né? Mas era uma coisa que eu realmente... eu penso isso até hoje, eu estava preparado e eu estava muito afim de fazer, né? Porque houveram algumas coisas que antecederam a isso, de eu poder chegar aqui a São Paulo, foi muito importante. Eu tive um início muito bom no Colégio Notre Dame de Lourdes em Cuiabá, onde eu tive um respaldo muito grande do meu técnico e dos atletas que eram mais velhos e trabalhavam comigo, né? Mas essa parte assim de chegar em São Paulo foi muito difícil, mas do mesmo jeito no final do ano, no final da primeira temporada, foi uma temporada já que começou com relativo sucesso e deu pra dar aquela estimulada ainda mais. Seu primeiro time como profissional foi o Pinheiros, né? Aos 18 anos. Exatamente. Dá pra você fazer um resumão assim da sua chegada em São Paulo até se profissionalizar no Pinheiros? Cara, como eu te falei, eu tive uma trajetória assim bem boa e eu acho que até com uma grande sequência de estabilidade, né? Porque eu não deixei de ser campeão em nenhum dos anos, né? Desde infantil até juvenil. Eu cheguei no Pinheiros para jogar profissional, já era o 2º ano de juvenil, né? De 18 para 19 anos. E a gente foi campeão de novo lá. Então eu sempre participei de equipes boas, indo para a seleção paulista. Foi com bastante estabilidade, né? Muito trabalho, né? Para chegar até lá, porque eu sempre foquei em jogar basquete, não em ganhar dinheiro antes, porque isso acabaria acontecendo, mas principalmente para conquistar meu sonho. Quando eu saí de casa, eu falei para minha mãe e para meu pai, porque eles me deram todo o respaldo, sempre tive todo o respaldo da minha família. Eu falei, eu vou. Se quando eu tiver 18 anos eu ver que não vou virar nada, eu não vou entrar para as Forças Armadas, né? Porque meu objetivo era esse. Ou eu ia virar jogador de basquete, ou eu ia virar oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, quer dizer, eu tinha um foco na cabeça, que era estudar e jogar basquete, que era o que eu fazia. Então, meu resumo assim, eu trabalhei muito, né? Tive bastante trabalho com relação a isso, tive um relativo sucesso, porque eu consegui ser campeão no meu nível, era o que mais se podia ter, mais alto que podia ter, que era ser campeão metropolitano em São Paulo, né? E todos os anos convocado para a seleção brasileira. Então, até chegar ao profissional, eu tive uma carreira bem boa, vitoriosa, sem maiores percalços dentro da quadra, né? Fora da quadra são outros 500, mas dentro da quadra eu tive uma carreira bem tranquila. Fora da quadra é sacrifício, né? Cara, fora da quadra foi um pouquinho mais difícil, né?
eu não falo que eu passei fome, mas eu passei 2 anos jantando miojo com água do chuveiro, né? Foram 2 anos e meio, todos os dias, morava embaixo da arquibancada do ginásio de Ibirapuera lá, que é bem famoso, você não conhece, e eu comi, meu jantar foi miojo com água de chuveiro. Então, por exemplo, eu hoje me reservo o direito de não comer miojo, minha família adora, minha mulher, meu filho, mas eu me reservo esse direito, exatamente. Então não foi tão fácil assim quanto muita gente parece, né? Acha que é. Então dentro da quadra realmente as coisas caminharam, eu falo para todo mundo, né? A questão de ser malo ou marrento, mas eu trabalhei muito para isso, ninguém nunca me deu nada, ninguém nunca me deu absolutamente nada, sempre trabalhei muito, mas dentro da quadra sempre foi menos trabalhoso que fora da quadra, né? Essas coisas assim é complicado, eu acho que só fortalece a gente, mas eu passei com uns amigos aí, passamos alguns perrengues, mas nada que impedisse a continuação do sonho. Legal. Você citou aí a questão das Forças Armadas. Hoje você conseguiu aliar as duas coisas, né? Além de atleta, você é militar, né? Exatamente. Como que se deu a sua entrada para as Forças Armadas? Cara, na verdade, assim, no final de 2009, cara, as Forças Armadas abriram esse programa de alto rendimento, né? Que era a inclusão de atletas de alto rendimento no quadro das Forças Armadas. E na época eu jogava numa outra equipe, eu jogava com o técnico Alberto Bial, que hoje é do Ceará, e ele me convidou, a mim e alguns atletas, para integrar o quadro da Marinha do Brasil. Ele foi professor muitos anos na Escola Naval, no Colégio Naval no Rio de Janeiro, e ele tinha um emprego lá dentro, e ele nos convidou para isso, e a gente fez um edital público, como todo mundo, a gente acabou entrando. Então, há algum tempo eu consigo conciliar duas coisas que eram meu objetivo de vida quando eu saí da minha casa, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, que é poder fazer as duas coisas, né? Ser atleta profissional de basquete e ser militar. Hoje eu sou terceiro sargento da FAB, né? Sou atleta de basquete, então realmente hoje eu tenho muito orgulho de falar o que eu tenho na vida com relação a isso, né? Eu planejei uma das duas coisas e hoje eu tenho essa felicidade de, pelo menos temporariamente aí, porque esse objetivo é quadro de reserva classe 2, então são até 8 anos, né? Pelo menos temporariamente manter isso na minha vida aí, esses dois objetivos de vida que eu tive lá embaixo quando eu era criança. Sim. Sacrifício, mas conseguiu os objetivos. Né? Faz parte. Eu falo para meus filhos, né? Não tem nada, ninguém te dá nada, né? Você tem que trabalhar pelo que é seu, sendo honesto, mas trabalhar todos os dias e trabalhar de verdade mesmo. Não é trabalhar para fazer mais ou menos não, que não adianta. Então você trabalha com vontade, com paixão no que você faz. Eu penso que cedo ou tarde você acaba tendo seu resultado. Eu não sei como é que é o sucesso de cada um, né? Eu não sei o que cada um pensa como sucesso, mas eu saí de um estado onde não tem, infelizmente, né? Não tem estrutura nenhuma para o esporte, né? E virei um atleta profissional de basquete. Eu fui bicampeão brasileiro, campeão da Liga da América, muitas vezes campeão estadual, campeão carioca 3 vezes, brasileiro, campeão catarinense 7 vezes, se não me engano, já fui campeão mineiro, então sou bicampeão mundial militar. Então eu penso que para mim a minha carreira é extremamente vitoriosa, né? Cada um sabe o seu objetivo. Lógico, admiro pra caramba alguns amigos meus que são campeão da NBA, como o Leandrinho, o Thiago, né? Que são caras aí da minha geração. Mas a minha vida, a minha carreira é extremamente vitoriosa e eu penso assim. Chico, você citou aí a sua carreira no Karatê, né? Você já foi campeão brasileiro. E hoje você pratica jiu-jitsu também, né? Faço. Como que é essa ligação com as artes marciais? Cara, eu sempre gostei, né? Sempre gostei. Eu já pratiquei Kung Fu algumas vezes também. Mas assim, me identifiquei muito mesmo com o jiu-jitsu. Eu tentei procurar o jiu-jitsu justamente para evitar ter uma lesão, né, com outros esportes como o taekwondo, como o kung fu nos joelhos, nas pernas, que isso poderia atrapalhar a minha carreira, né, porque eu sou atleta profissional de basquete ainda. E acabei, cara, tendo essa paixão. Essa relação com os artes marciais eu sempre gostei, sempre admirei muito, sempre respeitei. E eu acho que a parte da arte marcial, pelo menos para mim, que é muito importante, eu sou pai de 2 moleques pequenos, né? Um tem 7, outro tem 8 anos, o Matias e o Guilherme. O que me deixa muito, feliz e que realmente eu admiro nas artes é o respeito à hierarquia, né? O respeito, a honradez com que realmente se é tratado. Então, o jiu-jitsu prega muito isso, né? Eu tenho a sorte aí, eu penso assim, de ter um mestre que eu já falei para ele de verdade o quanto eu admiro, que é o Samir Rashid, né? É um cara que vem aí, Gracie Barra e tudo mais, mas ele é um cara que realmente ele prega isso, né? A honradez. Então, não só pelas artes em si, que eu tenho prazer, né? Tenho essa paixão pelo esporte, né? Das artes marciais, mas principalmente pela honradez como é tratado lá dentro. Desde o mestre, né? Respeito à hierarquia, respeito às regras.
Então essa parte de ser honrado assim, é uma coisa que realmente me cativa e me deixa apaixonado pelas artes marciais. Bom, hoje você é considerado por muitos assim, o maior reboteiro, né, do basquete brasileiro, né? Uma curiosidade que eu tenho é como se define uma posição do jogador de basquete, né? No futebol, o mais habilidoso pega 10, o mais alto vai lá para a zaga. Como que o Chilton se tornou um pivô e como que foi assim, a sua trajetória até se ter se classificado como o rei dos rebotes? Cara, eu variei um pouco de posição na minha carreira, mas eu cheguei em São Paulo, eu não era o mais alto, mas eu era um dos mais altos, né? Mas eu sempre fui muito mais forte que os demais, né? Então eu encontrei algumas pessoas na minha carreira que me colocaram para jogar como 5, pivôzão ali, só que eu nunca quis deixar de aprender, né? Então eu aprendi ali, trabalhei e eu fui boa parte da minha carreira como 5, mas já com 17 anos eu jogava 4, né? 4 e fazia 3. Eu tenho uns técnicos que hoje ainda é o auxiliar técnico de Bauru, que é o André Germano, ele me ajudava e eu estava treinando, né? E eu jogava de 3. Quando eu cheguei no profissional no Pinheiros, por exemplo, eu jogava de 3 e 4, muito raramente eu jogava de 5. Né? Então eu comecei profissional, era 3 e 4, era lateral e eu fazia um pivôzinho ali de vez em quando. Né? Só que chegou um momento da minha carreira, quando eu tinha 22 para 23 anos, que eu ainda não tinha me firmado como jogador, né? Você fica naquela dúvida, pô, é um moleque, serve para isso, mas ele é um bom reserva, ele é um bom substituto. E eu percebi, quando eu cheguei na cidade de Joinville, né, que tinha uma dificuldade, tinha uma falta muito grande do cara fazer essa posição que eu tenho, né? Porque muita gente que tem medo do contato, não gosta muito do contato, do jogo sujo assim, e eu sabia fazer bem. E isso me ajudou, então quer dizer, eu resolvi me especializar nisso, colocar aquilo lá na minha cabeça e fazer isso. Só que a história do rebote vem lá desde cedo, não vou ter certeza absoluta, mas acho que foi em 98, um grande técnico que eu tive, o Camargo, né? Lá de São Paulo, ele falou pra gente, olha galera, estatística americana para vocês, 75% das bolas erradas, das bolas que batem no ar, vão pro lado oposto de onde ela veio, que é uma questão de física. Ela veio da diagonal, 75% das bolas erradas vão vir pra cá. Então é uma questão de chance. Se você tiver em dúvida entre dois caras para marcar, vá pro que está do lado oposto, que a chance é maior. Muita gente acha que é coincidência ou não, eu não acho como coincidência. Depois disso, a gente foi pro Campeonato Brasileiro, fui com o reboteiro desse Campeonato Brasileiro, fui convocado para a seleção, foi disputar um torneio em Guanara, na Venezuela, fui reboteiro de Sul-Americano, primeiro torneio internacional que eu tive um título individual. Né? Então, quer dizer, a partir daí eu ganhei alguns outros, né, em outros lugares, em São Paulo mesmo, juntando NBB e NBB e Liga Nacional antigamente, né, que era CBB, eu tenho quatro vezes reboteiro do campeonato, então quer dizer, isso aí virou uma constante na minha carreira. E eu penso assim, eu usei algumas dicas, né, eu trabalho com isso, eu vejo quem chuta um chute um pouquinho mais curto, um pouquinho mais alto, quem tem um arremesso bom, quem não tem, eu trabalho, penso nisso também. Mas tinha uma junção de fatores aí, eu aproveitei a chance, já que não tinha uma falha ali, um time que estava faltando, então eu acabei aproveitando isso. Essa temporada é sua 8ª NBB já, né? Você disputou 4 pelo Joinville, 2 pelo Flamengo, já é a segunda pelo Minas, né? Exato. Assim, dá pra você dar um resumo assim, da sua passagem pelo Joinville, pelo Flamengo, como tá a sua trajetória hoje no Minas? Cara, Joinville é diferente pra mim, né? Meus 2 filhos nasceram lá, eu falo que eu cheguei lá como quem sabe, e saí de lá como jogador. Eu tenho um grande carinho pela cidade, fui pra seleção brasileira lá, reboteiro de NBB lá também. Então assim, eu tenho um grande carinho, foi uma passagem bem vitoriosa. Infelizmente a maneira como acabou a equipe de basquete lá, né? Eu saí lá no penúltimo ano, antes de acabar o basquete. Realmente foi triste, mas é uma cidade que merece que volte o basquete. É uma vitoriosa, a temporada, fiquei lá 8 temporadas e a gente não perdeu nenhum jogo, né? Regional, sul brasileiro ali, a gente não perdeu nenhum jogo em 8 temporadas, então é um recorde que eu gosto, fico muito feliz de comentar. E no Flamengo, né, foi uma passagem extremamente vitoriosa, pelo menos pra mim, a gente ganhou tudo que disputou. No primeiro ano a gente ainda perdeu o Sul-Americano, quase na Liga das Américas, mas já no segundo ano a gente ganhou tudo. Então pra mim foi a coração da carreira, né, com títulos expressivos, né, 2 NBB, os 2 carioca, eu tinha um já de Campos de Goitacazes em 2004, mas 2 cariocas e principalmente a Liga das Américas, né, que é um time com a massa que tem, né, e essa coroação. Agora aqui no Minas foi diferente,
né? Principalmente a temporada passada, essa temporada não acabou ainda, então muita coisa pode acontecer. A gente teve um grande sucesso na temporada passada, com um time cheio de meninos. Eu sei que o objetivo era outro, não só na quadra, o objetivo era tentar liderar os meninos de outra maneira também, né? Mais sendo paizão, assim acontece, porque a diferença de idade aqui é muito grande mesmo. Os meninos aqui têm 20, 22 anos e eu com 33 para 34, realmente uma diferença muito grande. Tem menino aí que está treinando com a gente 16 anos, eu tenho 20 anos de carreira, mais tempo de carreira eu tenho do que ele de idade, né? Então assim, eu fico feliz porque o Minas é outra coisa. Na hora de renovação, eu lembro bem que na hora de conversar, eu falei uma coisa que para mim é uma das grandes verdades. Foi um ano muito vitorioso para mim, a temporada passada. Então eu gostaria de continuar, né? Porque apesar de a gente não ter ganho Mineira da temporada passada, não ter ganho a Liga, não ter ganho absolutamente nada em termos de título, eu vi que eu consegui melhorar como jogador mesmo, já mais experiente, né? A gente cresceu, os meninos melhoraram, a gente deu outra cara para o basquete de novo para o clube, né? Uma outra visão, uma outra expectativa, todo mundo olhando diferente, realmente com gosto. Então isso também para o atleta, e eu sei bem como é que nem sempre quando você ganha, você realmente se sente vitorioso. Às vezes mesmo sem um título você acaba tendo uma temporada muito vitoriosa. Então o Minas está sendo bem diferente. Eu estou num momento de carreira que o Minas te dá uma estrutura fenomenal para você só pensar no basquete, né? Então a minha família adora o clube, trata o clube com um carinho que eu nunca tive em lugar nenhum, né? A maneira como o clube trata a família. Então realmente essa estrutura que o Minas dá é diferenciada. E por se tratar de um clube que coloca realmente os moleques para jogar, eu acho que essa responsabilidade maior que eu tenho me faz crescer muito como jogador e como homem. Legal. Chilton, mais uma vez, o Balaio agradece a sua disponibilidade, te deseja sucesso aí na sequência da NBA, né? A gente que o Minas vai mais longe possível aí e muito sucesso. Tranquilão, obrigado. Tá? Prazer todo meu. Valeu, pessoal. Um abraço.